torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Palmeiras News. Hoje eu vou estar trazendo aí, né, o pós-jogo no linha de passe, após esse empate aí, né, que o Palmeiras teve com o Cruzeiro no Allianz Parque. Vamos estar conferindo aí o que a mídia tem a falar a respeito. Quero que vocês deixem aí nos comentários também o que vocês acharam do jogo, se ficou barato ou se ficou muito caro. Também quero ressaltar aqui que nos dois últimos vídeos pesei bastante o goleiro, mas dessa vez aí ele salvou bastante aí no último lance aí com aquele pezinho comigo até o final também, que vou estar trazendo aí um pouco das estatísticas desse jogo. E sem mais delongas, vamos estar conferindo aí o que o pessoal do Linha de Passe teve a falar após esse jogo. Depende. 0-0 esse não teve, viu? Olha, 0-0, mais um 0-0 daqueles. Claro, para os times envolvidos é decepcionante, o Cruzeiro poderia ter colado de uma vez por todas ali em relação à liderança do campeonato, né? Poderia ter ficado mais próximo. O Palmeiras continua líder, abre um ponto de vantagem em cima do Flamengo, mas poderia ter aberto 3 pontos, com vantagem também no número de vitórias, jogava em casa, jogou com a equipe principal, pelo menos no primeiro tempo, depois vieram as substituições, né? Claro que para os torcedores envolvidos, mas para quem gosta de futebol, a gente estava acompanhando. Foi um jogo decepcionante, hein, André Kfouri? Tudo bem? Foi, tudo bem, William. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, companheiros aqui na mesa. Esperava-se muito mais, né? De mais um jogo envolvendo líderes do campeonato, assim como aconteceu na rodada passada, no fim de semana. E nem o Palmeiras, nem o Botafogo nem o Cruzeiro aproveitaram essa oportunidade. O jogo foi marcado, pelo menos na minha opinião, por essa relação ainda pior entre jogadores e arbitragem, porque desde o início você percebia que toda decisão do árbitro era muito contestada. Isso é um padrão do futebol brasileiro, mas diante do que vem acontecendo nas arbitragens no Brasil, em jogos importantes envolvendo os líderes do campeonato, em especial, eu creio, desde aquele clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, as coisas realmente estão muito, muito, muito desagradáveis. Seja porque a arbitragem continua errando, e a gente vai poder falar sobre isso em relação a esse jogo especificamente, seja porque quando não erra, picota o jogo, para demais, os jogadores se irritam, eles já não entram em campo dispostos a apenas jogar. Eles enfrentam o adversário e enfrentam o árbitro. E eu repito, clubes não querem ser tratados com justiça. E quando eu digo clubes, eu digo os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Eles querem ser favorecidos. Assim como o fanático que está no estádio ou faz parte da arquibancada virtual, não quer ser ouvido, ele quer ser agradado. Ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em saber se nós concordamos com elas ou não. E se não concordarmos, estamos errados. E ao fanático, pensar é difícil. É muito difícil. Então, tem um monte de gente, eu creio, imaginando que a arbitragem de hoje trabalhou para o Palmeiras. E essas pessoas esquecem que houve um gol que poderia tranquilamente ser validado no segundo tempo. Favorável ao Palmeiras. Favorável ao Palmeiras, haveria discussão, mas acho que metade diria, acho que foi gol, a outra metade, não, acho que foi falta, e segue. Por quê? Porque com 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na minha opinião. Sim. Ele deveria ter sido expulso por entrar com violência no calcanhar ou no tornozelo do seu adversário. E não foi. O VAR chamou, o árbitro foi, decidiu por dar um amarelo, que na minha opinião é pouco para o que aconteceu no lance, né? E quem defendeu a expulsão Do Gustavo? Não, no clássico com o São Paulo. O Andréas Pereira. Do Andréas no lance com o Tapia, tem que defender a expulsão do Gustavo Gomes no lance de hoje. São lances equivalentes. Mas o Palmeiras tinha uma grande oportunidade a partir da derrota do Flamengo ontem contra o Fortaleza. O fato de jogar depois talvez tenha até determinado uma escalação um pouco mais forte do que se imaginaria, porque, né, como o Flamengo perdeu, a oportunidade que o Palmeiras tinha ontem de abrir vantagem na liderança era uma oportunidade muito, muito, muito clara e muito importante. Mas o Palmeiras não fez por merecer ganhar. E o Cruzeiro teve uma chance no final agora, evitada pelo Carlos Miguel, que dessa vez, além de não levar gol,
evitou o que seria muito provavelmente a derrota do Palmeiras. Ele levou 3 contra o Flamengo, levou 3 contra a LDU, e hoje ele colabora para que o Palmeiras não tenha perdido o jogo. E essa é uma atuação importante, porque ao menos as coisas ficam com o sabor de 2 pontos que o Palmeiras deveria ter ganhado hoje, deveria ter vencido o jogo. Mas o empate, pelo menos, não faz com que o time retroceda, né? Ficou ruim para os dois, Mário Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, André, Léo e fã de esportes. Não. Por quê? Porque não tem como não ter uma conexão com as competições que vêm no final de semana, que vêm no meio de semana. E aí eu falo as competições também por causa do Atlético ontem. Sim. São jogos, o Flamengo contra o Fortaleza, o Atlético contra o Ceará, o Palmeiras contra o Cruzeiro, são jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Uhum. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, uma distância de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo da tabela. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana, eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... A gente está falando de ontem, né? Mas não é para falar de ontem. O Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve um linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento, é o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... Porque o Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode estar ali, mesmo com 3 pontos de diferença, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa a sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi. E não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado também, ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel em Quito, que ele remeteu a uma frase que é muito relacionada ao Real Madrid, né? Que dos 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ele trouxe isso para o Allianz Parque. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo amor de Deus. Gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado e nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo. Mas, assim, tinha um adversário do outro lado e o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato. Na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato para o do Rafael Guanais do Mirassol, que, aliás, foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas.
Mas não é um acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? Um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje ele se sinta mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo, o Fabrício Bruno com o segundo amarelo, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente. Eu não conseguiria assim, traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira. Inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vambora, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, de repente na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo. Né? O tamanho do resultado para o Cruzeiro, assim, claro, é um empate, o Cruzeiro poderia ter vencido e tal. É que, qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu em casa? É difícil. Foi pro Corinthians. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E a gente está falando de agosto. Sim. E de lá para cá, várias decisões de Libertadores, vários jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Cruzeiro fica distante, mas o resultado não é um resultado é um resultado bom, sim, que os outros não conseguem normalmente. A gente não pode deixar de falar que o Cássio foi agredido no final do jogo, numa situação que não é pura e simplesmente alguém atirar um objeto para dentro do gramado, o que já configura um caso de punição. E parece que identificaram ele levou uma garrafada nas costas. Era uma garrafa de plástico nas costas. E isso é grave. Isso é sério. Isso não é para ser tratado... É claro que tem as questões de identifica, não identifica, etc. Mas isso não é um chinelo jogado para dentro do campo. Não, é uma agressão a um jogador adversário. Que pode render punição ao Palmeiras. Aí vamos ver, né? Porque me parece que realmente foi identificado, porque os torcedores lá têm mais, os torcedores apontando lá o dedo. Parece que imediatamente. Hoje em dia os estádios, cara, tem reconhecimento facial na entrada, tem câmeras, tem todos os elementos para você identificar e punir, né? Por que a bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes? De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também foi inoperante com relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem, os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim. Então, acho que o mérito é de quem está do outro lado. Acho que é o mérito também do Leonardo Jardim de saber fazer uma leitura e de impedir que a progressão, que é natural. A gente viu os jogos do Palmeiras fazendo o certo e fazendo o combinado.
A bola vai sair no chão aqui, eu vou abrir um do lado de cá, outro do lado de cá, vai ter um toque ou dois para envolver a defesa adversária. O Cruzeiro não permitiu nada disso. E quando saía um pouco mais, o Flaco estava vigiado, o Vitor Roque estava vigiado. Então, para mim, é mérito do Cruzeiro. Concorda? Concordo. O Cruzeiro... A dupla não funcionou muito por conta disso? Sim, o Cruzeiro conseguiu controlar. Na situação em que o Palmeiras está, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente no meio da semana na Libertadores, eu acho até difícil, como a gente estava conversando agora há pouco, atribuir uma atuação não tão boa quanto se poderia esperar, por causa da cabeça na LDU. Eu acredito que os jogadores do Flamengo ontem, como já aconteceu em outras vezes e com outras equipes, muito provavelmente e não propositalmente, não estavam apenas focados na tarefa que tinha que ser realizada contra o Fortaleza. Eu acho que as coisas todas são carregadas e o Flamengo é favorito, eu tenho a opinião que o Flamengo vai se classificar, mas as coisas são muito importantes e você se conecta àquilo que, né, às vezes inconscientemente você dá mais valor. E é muito decisivo. Esse fim de ano é uma coisa, até pelo clima que se estabeleceu, extremamente importante em todos os níveis de todos os clubes. E os clubes envolvidos, claro, eu estou falando de dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcidas, obviamente. Mas quando o Palmeiras tem uma montanha para subir, como se diz, eu acho que o jogo de hoje, ele poderia, ou pelo menos era a ideia, ter sido usado para recomeçar uma conexão com o torcedor que foi ao estádio hoje apoiar para o Palmeiras tentar aumentar... Faixa, lá lutaremos até o fim. Aumentar uma vantagem na liderança juntos do Campeonato Brasileiro. É como se fosse um preâmbulo para o que virá na noite da Libertadores, quando a LDU estará aqui em São Paulo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso hoje, não porque estava pensando no jogo contra a LDU, mas porque, de novo, enfrentou, pela segunda rodada seguida no campeonato, um dos líderes. E o Cruzeiro tinha muita coisa a ganhar hoje, porque o Flamengo perdeu ontem e ele tinha o confronto direto. Eu não acho que o Cruzeiro deixou de pensar em ser campeão. Acho que as declarações, principalmente do Jardim, somos outsiders nessa luta. O nosso foco é a vaga direta na Libertadores e tal. Mas as oportunidades estão aí. O que não significa que seja simples vir a São Paulo e ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter ganhado, de acordo com o Léo, a opinião dele, deveria ter. A grande chance de gol, se a gente não falar no gol que foi anulado e tal, foi essa no final que o Carlos Miguel salvou com o pé. Mas eu entendo que o Cruzeiro fez um bom trabalho defensivo hoje contra uma dupla de atacantes que dá problema para todo mundo quase. E que vem sendo responsável pelo momento em que finalmente a gente pode dizer que o principal elenco que o Abel tem nas mãos resultou em um grande time. Mas esse grande time não conseguiu ganhar jogos nas últimas 3 aparições que fez. E isso não é simples. Inclusive o time avassalador, que estava fazendo vários gols em sequência, fez 2 contra o Flamengo, mas na LDU parou e hoje no Cruzeiro também parou. São 2 jogos do Palmeiras sem fazer gols, algo que não acontecia há um bom tempo também. Aliás, nisso, é que eu estou curioso para ouvir o Abel com relação às substituições. Tá. Se isso tem a ver com a parte física. Certamente tem e não funcionou muito bem, né? Pois é. Porque os dois saíram aos 17 do segundo tempo. Mesmo a gente falando que pouco acionados ou com dificuldade e tal, já sem o mesmo brilho de sei lá, 2 semanas atrás, ou uma semana, até porque o Vitor Roque fez gol na semana passada contra o Flamengo. Mas é importante a permanência da dupla. É fundamental, mas talvez ele tenha tirado por uma questão física. É que agora é fácil falar, porque o jogo já foi. Sim. Mas a gente percebendo como foi o jogo, talvez fosse melhor você colocar jogadores mais inteiros, né? Jogadores que tivessem mais condição de render desde o início. Mas, de novo, aí é muito engenheiro de obra pronta falar agora. Sim. Né? Eu acho que para ele tomar a decisão de... Como é que você vai tirar esses caras? Exato. Então, como é que você tira o Vitor? A gente discutiu isso aqui na quinta-feira. Como é que você não começa o jogo com eles, cara? Esse é o ponto, exatamente. Como é que você não... É um jogo... Olha, no sábado você tem a seguinte notícia. Olha, 1-0 Fortaleza. Como é que você não começa o jogo com os caras? Sim. E talvez ele tenha começado o jogo com os caras. É bom lembrar, o Palmeiras hoje foi de Jeff Tepp porque o Piquerez tinha sido expulso.
e optou pelo Bruno Fux um pouquinho ali mais à frente da zaga, no lugar do Emi Martinez, que foi criticado pelo Abel no jogo contra a LDU. Aí tem alguma coisa Até ali. porque o meio mesmo tinha Andrés Pereira e Maurício, né? Exatamente. Então, alguém precisa pegar mais, né? Exatamente. E aí o Fux, no segundo tempo, alguns momentos voltou um pouquinho, fez um pouquinho uma linha de 3, mas estava mais como volante, enfim. Foi só isso que ele mexeu. E por uma questão de expulsão. Então, assim, ele coloca o time principal, talvez o Abel tenha pensado, e nós vamos ouvir a coletiva daqui a pouco. Ó, já que foi 1-0 ontem, vamos tentar no primeiro tempo abrir o placar e depois a gente tenta condicionar o jogo, faz as substituições necessárias. Só que Talvez isso não esse aconteceu. jogador. Fala, torcedores do Palmeiras, acabamos de assistir aí, né, um pouco dessa reportagem aí do Linha de Passe, onde a mídia aí não gostou muito desse jogo, né, ficou aí um pouco decepcionado com o resultado, 0-0, mas creio eu que o resultado, para mim, serviu de bom tamanho aí para o Palmeiras. Tudo bem que a gente vai estar focado aí para o LDU, porque tudo bem, a questão física, o cansaço, até o próprio Abel falou na coletiva, né, que estava bastante cansado, imagina os jogadores. Vou estar trazendo aqui também no próximo vídeo a coletiva completa com o Abel. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estou trazendo aqui também um pouco das estatísticas, né, de como foi esse jogo aí, Palmeiras e Cruzeiro. Foi um jogo bastante pau a pau, né? Foi lá e cá. Teve essa última defesa aí que o goleiro salvou o Palmeiras. Para mim o resultado ficou de bom tamanho para o Palmeiras, devido à derrota ontem do Flamengo, né, para o Fortaleza. Para mim quem saiu pior mesmo nessa relação aí foi o Cruzeiro, porque estava precisando bastante do resultado, né, devido aqui às classificações. O Palmeiras está com 62 pontos e o Cruzeiro está com 57, né? Se tivesse ganho, teria chegado mais um pouco, aí a briga ficaria mais acirrada, mas essa briga aqui está entre o Palmeiras e o Flamengo, mas onde que o Palmeiras pisou um pouco no freio contra o Cruzeiro devido esse jogo contra o LDU, e Abel prometeu, tá? Abel prometeu na coletiva, já dando já um spoilerzinho aqui, Abel prometeu que vai ser uma noite mágica. Vamos estar conferindo aí, fiquem com Deus, aquele forte abraço. E não se esqueça de curtir, deixar aquele like, que vou estar trazendo aqui todas as informações atualizadas do Palmeiras. E fiquem com Deus, aquele forte abraço.